Amém? Já passa para o pastor. Maravilhoso Pai Celeste, meu Deus, aqui está diante de tua face, Senhor, teus filhos, Senhor, o nosso presbítero Leopoldo, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa usá-lo nesta noite, Senhor, meu Deus, para fazer tudo, Senhor, de acordo com a tua imensa vontade, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero saudar a igreja com a Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josvaldo e família. E através do presbítero Eduardo e a esposa dele, a Dayana, que é um casal que eu tenho muito respeito e honro por eles. Através de Deus aqui. Eu estou aqui. Primeiramente Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Cada um de vocês são algo precioso para o Senhor. Então, estamos nessa noite aqui, adorando o Rei, adorando o Senhor, dando o melhor da nossa vida para o Senhor Jesus, que Ele deu o melhor para a minha vida e para a tua vida, foi deixando o céu de glória, vindo para aqui, para essa terra, dando a sua vida para salvar a minha alma da condenação eterna de tua alma. Então, temos toda a liberdade nessa noite de adorar o Senhor, engrandecer, exaltar e dizer que valeu a pena tudo que você fez por mim e pela tua vida. Então, somos gratos. Quer dizer, meus irmãos, que eu sou uma pessoa assim, que eu não visito muitas igrejas. Aí sou da família do irmão Leopoldo, salvo os irmãos Leopoldo, lá do Ciro Cachorro de Coca, que tem vigília lá todo mês. Jesus já guardou no céu há 2 anos atrás. Eu sou privilegiado porque eu nasci numa família evangélica. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já serviam ao Senhor. Então, isso é um privilégio que eu agradeço a Deus, porque Jesus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu tinha uma mãe que eu, quando ia dormir, ela ensinava a orar. E eu, muito obrigado, Jesus levou ela muito nova, 33 anos de idade, e Jesus a levou para ele. Meu pai, já faz 12 anos que o Senhor Jesus também levou o presbítero Leopoldo. O povo me conhece como Leopoldo porque o meu nome é José Leopoldo. O Leopoldo era meu pai. E com o Leopoldo, eu acho que 20% dos crentes de Vitória mais antigos conheceram o irmão Leopoldo, era muito conhecido, meu pai. Então a minha família é uma família quase tudo evangélica. Aquela igreja me ensinando vidas também. O meu primo, que é o pastor presidente, que é de São Paulo, o pastor Enoque, que é meu primo no Egito. O pastor Leonardo, que toma de conta daquela obra ali, casado com a minha sobrinha. Aquela igreja ali, uns 40% a 50% daqueles irmãos ali são tudo parentes dele. Então eu louvo a Deus por esse privilégio de eu ter nascido numa família com meus pais servindo a Deus. Eu fui pequeno, morando ali no sítio, e meu pai, quando tinha tudo ali na casa dos meus filhos,
Meu pai levava eu nas costas, de noite para aqueles caminhos ali escuros, ainda não tinha energia elétrica naquele tempo, mas eu lembro daquele tempo, uma saudade. Passei um período fora na presença do Senhor, dos 13 para 14 anos, aos 23 para 24 anos, eu estava me voltando para a casa do Senhor e permaneço finalizando com a do Senhor até hoje, servindo esse Deus que tem feito coisas grandes na minha vida e na vida dos seus. Então, nessa noite nós estamos aqui, temos tudo para dar o melhor para Ele, porque o melhor que nosso Deus Pai tinha por Jesus Cristo, Ele enviou ao mundo para morrer, para salvar o homem do pecado. E a gente vê na Bíblia, carta aos Hebreus, que diz assim: como escaparemos nós quando tentarmos para o mundo de salvação? Então, é uma oportunidade que o homem tem de escapar do juízo de Deus, que vai vir sobre todos aqueles que não quiseram dar crédito à palavra do Senhor Jesus. Mas eu quero deixar aqui, meus irmãos, uma leitura bem conhecida com vocês. Talvez, se eu acredito que tem pessoas aqui, irmãos aqui, que lê essa leitura até me consta empresária e a bem-vinda. Primeiro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 15. Minha vista, minha presença para cá, eu estou com óculos, mas é assim mesmo, a gente vai ficando mais velho e a vista vai ficando mais um pouco cansada. Mas louvamos a Deus, porque o Deus que curou aquele século, tanto da eterna e da século, mas ciência e deu visão àquele homem, pode dar, restaurar a nossa vista, porque Ele é o Deus do impossível. São Mateus 15, os irmãos podem abrir sua Bíblia. São Mateus capítulo 15, versículo 21, tem como tema, como é filha da leitura, a mulher cananeia. É muito possível. Mas eu quero dizer para os irmãos, se tivesse pregadores pregando nessa mesma passagem da Bíblia, eu acredito que cada um teria que trazer alguma coisa diferente do outro, porque a palavra de Deus, ela tem, ninguém consegue detalhar tudo aquilo que a palavra de Deus tem já. Então, cada um prega aquilo que Deus capacitou. A gente expressa naquilo que a gente aprendemos da palavra de Deus. Se o homem, se a mulher nunca procurar se interessar, buscar conhecimento da palavra de Deus, ele nunca vai poder se expressar e ter uma qualidade melhor para pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz: errai, não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Toda a igreja já. Amém. Eu vou ler essa leitura aqui, até o versículo 28, que diz assim: que partindo Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem
nas migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. A irmã chegou aqui logo no começo do culto e disse que o tema do culto é o culto da vitória. Então, se é o culto da vitória, é porque aonde Jesus está, vitória acontece, milagre acontece, salvação acontece, bênçãos acontecem, e as coisas às vezes está diferente, mas quando Jesus chega no ambiente, as coisas mudam para o bem. Então, nessa noite, você está na casa de papai, na casa do Senhor. Aqui nessa noite nós estamos adorando aquele que é grande, aquele que pode, aquele que faz, aquele que opera maravilhas, aquele que está no controle da minha e da tua vida. E nessa noite você está aqui porque você é um escolhido de Deus, um escolhido de Deus, e aquele que é escolhido de Deus, Deus cuida, Deus zela, Deus tem cuidado com ele e com ela, porque somos vidas que fomos compradas não por preço de ouro, de minério nenhum, mas foi pelo preço do sangue precioso do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio a este mundo para trazer salvação para todo aquele que nele crê. Muitos dizem assim, muitos pregam evangélicos assim: se Israel tivesse aceitado Cristo, nós estaríamos perdidos. Eu nunca prego isso. Eu não entendo a Bíblia por esse lado. Se Israel tivesse aceitado Jesus, eu acreditava na minha salvação, na salvação dessa igreja. Porque o próprio João, ele dizendo no capítulo 3, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para todo aquele, não foi para todo judeu, não entenda a palavra de Deus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está dizendo assim: Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para todo Israel, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim, foi não. A Bíblia diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, ainda que Israel tivesse rejeitado o Messias, eu acredito que a salvação chegaria para nós, porque primeiro uma leitura foi feita que aquela mulher era uma mulher sírio-fenícia, uma mulher grega, uma mulher que não fazia parte da linhagem do povo judeu, era uma mulher estrangeira, podemos dizer assim, não era do povo da promessa de Abraão, mas Jesus respondeu o pedido daquela mulher. Então, por que a gente, quando medita nessa palavra, a gente vê Jesus dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Aí muitas pessoas, cada um tem a sua forma de entender, né? A Bíblia, os versículos da Bíblia tem muitas formas de cada um entender, de cada um achar que é por essa razão, por aquela razão, e etc. Então, eu vejo ali que a oportunidade para os gentios ainda não tinha chegado, porque Jesus, quando ele veio para a nação, quando ele veio e nasceu, cresceu, com 30 anos de idade, começa o ministério de salvação, cura e libertação. Jesus veio pregar o Evangelho somente para o povo de Deus, para o povo de Israel. Ele não veio pregar o Evangelho para os gentios, não, coisa nenhuma, porque ainda não era o tempo dos gentios ainda. Por isso que ele disse para aquela mulher: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a morte dele não foi para salvar somente Israel. A morte dele foi para salvar todo aquele que nele crê, como eu já falei nessa noite. Então a salvação não veio somente para os judeus,
Se os judeus tivessem abraçado Cristo, tivessem aceitado o Messias prometido, a gente seria salvo também. A gente estaria salvo também. Eu vejo alguns pregadores pregando isso, mas na minha cabeça não aceita. Se Israel tivesse aceitado o Messias, tinha salvação para a minha vida e para a tua vida, porque a Bíblia diz para todo aquele que nele crê, não somente os judeus, mas todo aquele que nele crê. Em Apocalipse ele diz que ele morreu para salvar todas as pessoas, nações, tribos e línguas de toda a terra, do planeta Terra. Quando ele deu a sua vida em morte de cruz, foi para salvar todo aquele que se havia perdido. Ele estava perdido, você estava perdido, você estava perdida, mas o Senhor, pela misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, nos livrou da condenação eterna, do juízo de Deus, que é sem misericórdia, e nos comprou pelo preço do seu sangue, e hoje nós estamos aqui dizendo que Ele é maravilhoso. E o que me chama a atenção nessa passagem é no versículo 23 e 40. Versículo 23. Versículo 23. Versículo 23 diz assim: mas ele não lhes respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Vamos dar uma paradazinha e meditar um pouquinho nesse versículo 23. Jesus não respondeu palavra nenhuma enquanto aquela mulher dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E Jesus não deu mínima atenção para aquela mulher. Não deu mínima atenção para aquela mulher. E seus discípulos diziam assim: Jesus, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Eu acredito, meus irmãos, que aquela mulher, sendo uma mulher grega, o idioma dela não era o hebraico, era o idioma grego. Mas Jesus, ele entende toda a língua, porque ele não precisou de uma faculdade para aprender todos os idiomas, não, porque o conhecimento dele veio do céu, porque ele é Deus. Não precisou de escola para aprender, não, porque ele é Deus. Então, Jesus estava entendendo que aquela mulher estava falando, gritando. Talvez os discípulos não entendessem a língua daquela mulher, porque aquela mulher não era do povo judeu. Aquela mulher era grega, sírio-fenícia, de outra nação. Mas Jesus entendeu o que era que aquela mulher queria. Jesus, ele sabia os pensamentos de cada coração. Mesmo quando ele viveu aqui na terra, ele sabia dos pensamentos daqueles homens que estavam arrasando contra ele em seus corações, porque ele é Deus. Glória a Deus. E o que me chama a atenção é que nesse versículo 23, aquela mulher dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra filho de Davi era um título que Jesus tinha, porque Jesus veio da linhagem de Davi. Era um título messiânico que Jesus tinha, como aquele cego Jericó dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos chamavam ele de filho de Davi, porque ele veio da linhagem, da descendência de Davi. Então aquela mulher dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus nos diz que Jesus não respondia palavra nenhuma. Aí agora eu quero não somente falar um pouquinho
a respeito do silêncio de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que o silêncio de Deus na vida do crente é algo que às vezes mexe um pouco com a nossa estrutura espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que há alguns anos atrás eu passava por uma situação difícil e eu subi a monte, fiz campanha de monte ali no sítio do meu pai, que tem um monte lá, tem a casa dele, ao lado tem a igreja lá que os irmãos da Assembleia de Deus tem sido oração de vigília todos os meses. E eu ia para o monte, eu saía 10 horas da noite aqui, 10h30, e eu fiz campanha de monte orando por uma causa. Veja bem, eu ia para a sítio de oração e quando eu saía de casa, eu dizia: Jesus, fala comigo. E eu chegava ali no sítio de oração, eu via Jesus a alguém, e o culto terminava, e Jesus não usava ninguém para falar comigo. E eu ficava assim, dizendo: ai Deus, por quê? Às vezes eu vejo pessoas que saem de casa e dizem: Jesus, fala comigo. Quando eu chegava na tua casa, eu via muitas pessoas dizendo: eu saía de casa pedindo uma palavra, e quando eu chegava na igreja, Jesus usava um vaso para mim, e eu saí de posse de vitória de bênção, e eu saía de casa muitas das vezes, e chegava na igreja, orava, pedia a Deus que Deus usasse alguém para falar comigo a respeito da situação que eu estava passando, mas nenhuma palavra saía da boca de um profeta para falar comigo. É difícil você estar passando por uma situação difícil e você orar, você jejuar, você buscar a Deus, clamar a Ele, dizer: Senhor, usa os teus vasos para falar comigo. Faz tanto tempo que tu falas comigo através de um vaso da tua casa. E Jesus continuou em silêncio como crente. É difícil, viu? O silêncio de Deus na minha e na tua vida muitas das vezes nos incomoda. E não foi diferente na vida daquela mulher. Aquela mulher clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus calado, não saiu uma palavra. Aí é difícil nesse momento, quando a gente estamos numa situação difícil, como aquela mulher que estava com a filha dela endemoniada. Já pensou uma pessoa ter uma filha com aquela netinha, com um espírito de demônio perturbando, agitando aquela menina, tirando o sossego, tirando a paz, tirando a alegria da família, porque coisa triste é uma pessoa endemoniada. Uma pessoa endemoniada está cheia de capeta ruim. Aí alguém diz: quem são os demônios? Tem alguns teólogos que tentam dar coisa. Os demônios são os anjos que desobedeceram a Deus. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos desobedeceram a Deus e foram expulsos para aqui, para a terra. E eles são demônios. E eles não querem o bem da minha vida, da tua vida, não. Eles querem o mal. Uma pessoa endemoniada está pensando que ele quer ver você feliz. Ele quer ver o mal de você, porque o demônio veio para matar, para destruir. Satanás, ele não veio isso para brincar, não. Ele veio para querer tirar eu e você da presença do Senhor. Mas o Deus que nós servimos, Ele é aquele Deus que peleja pela nossa causa. Nos momentos que nós estamos dormindo com a cabeça no nosso travesseiro, mas Jesus está enviando o anjo dos céus para te dar vitória, para te livrar das obras de Satanás, porque ele trabalha dias noites para roubar a tua bênção e a minha bênção e para tirar agora da presença do Senhor. Mas ele já está derrotado, ele perdeu o que tinha direito e a igreja ganhou o que não tinha direito, porque nós éramos perdidos, mas Jesus, ele pagou o preço para hoje nós estamos aqui dizendo: valeu a pena, Senhor, tu dá a tua vida em morte de cruz, para que hoje está pregando o Evangelho, dizendo que tu morreste, para não ficar na sepultura, mas no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou dos mortos. Domingo eu falava uma palavra ali, na Maria da Mara, na igreja, para os irmãos aí, deram uma oportunidade de usar a palavra, e eu estava falando a respeito de ressurreição. Nós vemos que muitos personagens de grandes famas morreram, mas nenhum ressuscitou para nunca mais morrer. A Bíblia fala de 9 pessoas com Jesus que morreram.
E dos 9, só um que foi Jesus, que ressuscitou para nunca mais morrer. Esse, ele disse para João, na revelação do Apocalipse: João, eu sou que fui morto, mas eu estou vivo e vivo para todos sempre, e tenho a chave da morte do inferno na minha mão. A esse nós devemos adorar, a esse nós devemos temer, a esse nós devemos dar o melhor para ele, porque ele é maravilhoso. E nessa noite ele está aqui para renovar tuas forças, para te dar vitória. Mesmo que você esteja passando pelo silêncio de Deus, mesmo que você tenha orado e Deus não tenha falado com você, mas Deus está trabalhando no silêncio da tua vida. Aquela mulher clamava e não tinha uma resposta da parte do Senhor Jesus, mas Jesus, ele está vendo o teu clamor, continua pedindo, continua clamando, continua buscando, porque Jesus, ele está trabalhando em teu favor para te dar vitória, porque Jesus, ele se agrada deste povo, porque este povo um dia deixou o mundo de trevas, de pecado, para servir a Ele, para adorar a Ele, para dizer que Ele é o Senhor, que Ele é grande, que Ele é Deus, que Ele o faz, que Ele pode, que Ele tudo Ele pode, porque Ele é o Senhor. E diante dele, a Bíblia diz que todos eles se dobram, diante dele os demônios se prostram, e diante dele toda língua confessará que Ele é o Senhor, e não há outro além dele. O povo de Israel, quando andaram em desobediência, sabe o que aconteceu? Deixaram de obedecer a lei dada a Moisés, para que todos os jeitos que reinassem fosse aplicada a lei de Deus para o povo de Deus, e o povo se esqueceu da lei de Deus. O que aconteceu? O que aconteceu que Deus usava o profeta Jeremias dizendo que por causa da desobediência do povo, cavaram cisterna em lugares secos, deixaram manancial de água, que é o nosso Deus, para servir a outros deuses pagãos, e o povo pagaram preço e foram cativos pela desobediência, e até adoraram Baal e queimaram e sacrificaram seus filhos, o povo de Deus no passado, por desobediência. Veja, Deus me chamou e te chamou para o Evangelho, para nós ser obediente ao Senhor. Quando a gente anda pelo caminho da obediência, aí as bênçãos de Deus começam a surgir na vida do crente. Agora, se você está passando pelo silêncio de Deus, ore mais, creia mais, confie mais, que Deus vai ter uma palavra de vitória para você. Jamais Ele vai despedir você de mão vazia. Aquela mulher, ela não era uma mulher israelita. Ela poderia dizer: Jesus, ele disse que os estrangeiros são considerados como os cachorrinhos, assim eu vou embora, vou desistir. Mas ela não desistiu, ela acreditou que ela ia sair de posse de vitória, ela acreditava, mesmo sem ser uma mulher da descendência do povo judeu, mas ela acreditava que o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, ia dar vitória. E ela insistiu, persistiu. E quando chegou o momento, Jesus disse: mulher, não é para pegar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Jesus estava testando a fé dela. E ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí isso moveu o coração de Deus. Veja que a fé é algo que move o coração de Jesus. Quando a gente usa da fé, move o coração de Jesus. E Jesus, ele se levanta do seu trono para dar vitória a crente na terra. Glória a Deus. Mas é preciso que no momento da dificuldade, no momento do silêncio de Deus, a gente permaneça na porta, como disse Jó. Permaneça na porta. Não saia da posição que Deus te colocou. Porque se você sair da posição que Deus te colocou, você vai perder a sua bênção. E a sua bênção vai vir. Mas você tem que fazer, tomar o exemplo daquela mulher. Aquela mulher teve fé, perseverou, acreditou e recebeu a sua vitória. Então, a vitória do crente está em perseverar, está em confiar em Deus, porque o tempo de Deus na tua vida para Ele te dar a vitória não é o teu tempo, não. Não acredite que Ele só chega na hora certa.
Ele só chega na hora certa. Tem um hino aí que diz que Deus tarda, mas não falta. Esse homem que escreveu esse hino, parece que é muito verdade, é errado essa letra. Eu não concordo em dizer que Jesus tarda, mas não falta. Eu não aceito isso de maneira nenhuma. O nosso Deus, Ele não tarda, Ele chega na hora certa, na minha e na tua vida, para te dar vitória. Ele chegou na hora certa, no momento daquela mulher. Aquela mulher, ela saiu, atravessou fronteira para chegar à presença do Mestre. E ela saiu de posse de vitória porque ela usou da fé que ela tinha. Ela acreditava: eu não sou israelita, mas eu creio que o Messias, eu creio que o filho de Davi, ele vai me dar vitória, porque ele é Deus e ele vai me dar vitória. Glória a Deus. E o crente, ele tem de tomar os bons exemplos daqueles que, mesmo sem ser israelita, como o centurião, aquele homem era romano, não era judeu, mas a Bíblia diz que ele disse: somente uma palavra, o meu soldado fica curado, Jesus. Era um homem que ele chegava sem soldado, um homem romano. Israel naquele tempo era comandado por Roma. Roma era o maior império da terra, a maior potência dos tempos de Cristo. Era como hoje, a maior potência do mundo é os Estados Unidos. Israel naquele tempo vivia debaixo dos pés dos romanos. Então, aquele centurião disse: Senhor, só uma palavra, o meu criado, ou melhor dizer, o meu soldado, ele ficará curado. Veja que fé aquele homem teve. Aquele homem não era da nação de Israel, era romano. Mas Jesus disse: nem Israel ouviu tanta fé assim. Então a fé move o coração de Deus. A fé é algo que faz coisa maravilhosa. Aí aquela mulher, Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E a partir daquele momento, o demônio lá do outro lado, ela atravessou a fronteira, ela saiu da Síria para Israel. Ela sabia que encontrasse com o Salvador, que ela ia receber a vitória da vida dela. E aquele demônio miserável que estava na filha dela, lá na casa dela, quando Jesus liberou a palavra: vai, seja feito como tu deseja, o diabo mandou para os infernos e foi-se embora. Porque a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus, quando Jesus decreta, não é decretado. Quando Jesus decreta uma vitória na tua vida, não tem demônio do inferno. Ele pode ser o maior do inferno, mas se Jesus decretou, não adianta demônio nenhum se levantar contra a tua vida, porque ele vai cair por terra. E aquele demônio bateu de retirada, e a vitória foi daquela mulher que perseverou, e no silêncio ela permaneceu: eu acredito, eu creio que ele vai me dar vitória. Eu vou sair daqui de posse de vitória. E recebeu a vitória dela. Eu não quero mais além de 3 horas, já está faltando 1 minuto para 9, mas eu quero passar para o nosso pastor Osvaldo. Eu agradeço a Deus primeiramente, e o nosso pastor, ele tem me convidado para dessa noite ele está aqui junto com os irmãos pela primeira vez, trazer uma palavra da paz do Senhor Jesus para os irmãos. Tem ali o Roberto, ali, né? Aquele ali é um grande amigo do Evangelho que eu tenho. Tem muita consideração, aquele jovem, ele sabe, tem muita consideração a ele. Como tem também muita consideração e respeito pela pessoa de Eduardo, de presbítero, e a esposa dele. São pessoas que eu considero muito bem em palavra. Enfim, eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida do Roberto, pela sua família, pela vida do pastor e por toda essa igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ele que está na palavra.